Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu refleti, do que eu analisei sobre o antes e o depois de eu ter mergulhado num processo de cura. Às vezes, quando a gente fala de processo de cura, a gente pensa ali no fato em si, no abuso em si, ou seja lá qual foi o trauma, né? No meu caso, foi o abuso, foi a violência doméstica. Então, a gente pensa que é pegar aquilo ali e transformar aquilo ali numa forma onde a gente consiga se curar, onde a gente consiga ressignificar, olhar para aquilo e não doer tanto. Mas tem as outras partes que também é a influência que aquilo ali causa em outras áreas da sua vida e que muitas vezes a gente demora muito tempo para descobrir que tal coisa que a gente tá empacado ali na vida, que a gente tá ali batendo cabeça, sabe? Ou que a gente tá se sentindo mal com a gente, né? Você tá mal consigo mesmo, assim. E você não consegue identificar, às vezes, a raiz. Não consegue entender. Às vezes pode ser que a raiz não seja ali naquele trauma. Mas muitas coisas têm a raiz nesse trauma. E às vezes a gente demora muito para conseguir identificar isso. E quando esse trauma, esse abuso, ele tá ali, né, entre aspas, ali de luz apagada, ele tá ali guardadinho na gaveta, sabe? A gente não tá tendo essa chance de poder desmembrar aquilo e entender o que às vezes nem parece que tem a raiz no trauma, mas que na verdade tem também. Então muitas vezes a gente esquece desse lado, né? Esquece a parte que não é só o fato em si, a memória em si do acontecimento, mas as coisas ao longo da vida, como por exemplo, a autoestima, o amor que você tem ou o ódio que você tem pelo seu próprio corpo, os relacionamentos, né? E não digo assim só amorosos, mas digo no geral, assim, amizades também. Aqueles padrões assim que a gente acaba seguindo ali, às vezes até como uma forma de proteção, de tentar não ser magoada ou tentar não repetir algo que te magoou no passado, lá na sua infância e tal. E às vezes a gente não percebe isso como uma coisa muito clara na vida adulta ou na adolescência, né? Ou entrando na vida adulta, que acho que é quando mais acontece. E a gente fica assim meio sem norte de como, embora a gente queira resolver, a gente tenta resolver tapando às vezes as coisas pelas beiradas assim, mas enquanto a gente não olha pra raiz, fica mais difícil de resolver, fica mais difícil, tá? Na minha opinião, de você conseguir ressignificar aquilo de certa forma. Então eu pensei e separei algumas coisas que eu acho que fizeram muita diferença nesse antes e nesse depois. Começando assim, pelo fato sim da memória em si, porque era uma memória que, embora eu já falasse assim muito brevemente algumas vezes, né, fui abusada e tal, eu nunca tinha parado para olhar exatamente o que aconteceu e a gravidade daquilo e até entender que eu não tinha sido abusada, que eu tinha sido estuprada. Então, até quando eu comecei a usar essa palavra, né, quando eu comecei a falar para mim mesma que tinha sido um estupro, porque até então eu falava abuso para minimizar ali na minha cabeça, de alguma forma, sofrer menos. Então, quando eu comecei a falar a palavra em si, aquilo teve um peso muito grande, foi muito doloroso, como vocês podem imaginar, mas dar nome às coisas me ajudou a enfrentar as coisas como elas realmente foram e começar a olhar para aquilo, para entender o que eu realmente tinha vivido. Tipo, cara, você viu isso aqui e foi muito, muito, muito grave, foi mais grave do que você imaginava. E tá bom, ok, chora, vive o luto, porque também muitas vezes, né, quantas vezes assim por uma questão de sobrevivência, na nossa infância a gente não teve espaço, não teve condições de viver aquela dor, né, às vezes porque não era um espaço acolhedor, às vezes porque a gente vivia muito isolada, muito solitária com a nossa verdade, né, com o segredo que a gente guardava ali sobre o acontecimento. Então a gente, de fato, não pôde viver aquilo da forma que merecia ser vivido, né? A dor não foi vivida da forma que tinha que ser sentida. A gente abafou
né? Muitas vezes desabafou para as outras pessoas não perceberem, ou aquela dor saiu por outros lugares, né? Então, por uma rebeldia, por uma raiva, por uma tristeza, por uma depressão, por uma crise de pânico, aquilo ali saiu por outros lugares e por uma, sei lá, alergia de pele, chutando aqui, né? E não saiu de verdade como deve ser. Quando a gente vive uma coisa grave, vamos supor, sei lá, eu tinha um gatinho e meu gatinho morreu. É importante eu viver aquele luto ali, aquela fase, aquele momento ali do luto. E na infância, às vezes, a gente não teve esse lugar, ou até na vida adulta mesmo, de viver, às vezes, alguns traumas que precisavam ali de um processo para ser digerido. Então, olhar para cada coisa ali que tinha acontecido, às vezes, verbalizar aquilo que eu tinha passado, né? Receber acolhimento, buscar lugares onde eu fosse acolhida a respeito daquele assunto que eu queria falar. E mesmo assim, muitas vezes não é fácil, porque você pode, às vezes, achar no mesmo lugar que vai te acolher, é o mesmo lugar que às vezes vai te falar coisas nada a ver, coisas difíceis, que não vão ajudar no seu processo, mas porque as pessoas realmente às vezes não estão preparadas para falar e lidar com assuntos assim, justamente porque poucas pessoas falam ou expõem, ou não existe muito essa conscientização a respeito de vítimas, de sobreviventes, e quando existe, são muito descredibilizadas ainda, ou ainda estão muito nesse papel onde as pessoas colocam você tá se vitimizando, que tá não sei o quê. Então, as pessoas não querem ouvir, não querem muito saber. Então, quando você vai falar pra uma pessoa sobre a sua experiência, sobre o seu relato, muitas não é uma intenção de maldade, de falar uma coisa nada a ver, mas muitas acabam fazendo isso, né? E pra você que tá ali vulnerável, às vezes fragilizada, porque você tá ali mexendo naquilo tudo, é muito difícil, sabe? É muito também perigoso, às vezes, entrar em certos lugares, em certos padrões de pensamento ali, onde às vezes pode até piorar a sua questão ali, a sua condição, sua vulnerabilidade, assim, deixar você, em vez de ajudar, deixar você pior. Então, olhar para aquilo me ajudou a tirar, assim, todos os gatilhos, né, sobre ver ou ouvir falar, ou até sobre lembrar da minha própria história e sentir aquele pesar, aquela dor. Então, quanto mais eu falava, quanto mais eu dialogava, quanto mais eu me esclarecia sobre isso, com outras histórias também, ou estudando sobre o assunto, mais aquilo ficava, assim, mais leve de ser carregado, sabe? Não ficava uma coisa muito incômoda e que doía demais e tal. Claro que isso muito conjunto com outras coisas, não só com falar, mas aquilo ia ficando mais leve. Outro fato, assim, de antes e depois, é que eu percebo hoje o quanto existia uma culpa ali meio que infiltrada, enraizada ali. Que claro que a gente tem essa questão com culpa já só por ser mulher, né? Só por nascer mulher, assim, a sociedade já vai colocar a culpa de muita coisa em cima da gente, que nem é a nossa culpa. Só que quando você sofre abuso, e muitas vezes são as mesmas coisas que são ditas ali, né? Assim, parece que eles têm realmente um script do que falar pra todas, porque é muito similar essa coisa do, é nosso segredo, essa questão, no meu caso, além da questão do segredo, teve muita coisa que envolvia assim, sedução, porque você me seduziu e eu sendo uma criança, mas aquilo de certa forma registrou muito forte. De eu achar inconscientemente, tá, gente? Por favor, muito inconscientemente, que em situações na adolescência e na vida adulta que alguma pessoa quisesse chegar até mim, querendo se aproveitar, querendo abusar, alguma coisa assim, era como se eu tivesse nascido já com esse destino, porque eu nasci bonita, porque eu sou naturalmente sedutora. Então, assim, naquela visão que eu fiquei de mim mesma deturpada lá da infância, de que desde a infância eu seduzia, sendo que a questão seduzir é o existir. Então, assim, existir, né, a gente sabe que não precisa nem estar de roupa curta, você pode estar de burca, que se um cara cismar que você seduziu ele com o olhar, já é o suficiente pra ele tentar alguma coisa com você, se ele tiver um caráter péssimo. Então, eu entrei nesse lugar de
pensar que se alguém tentasse alguma coisa e tal, que no fundo, assim, a culpa era minha. Então isso fazia com que eu sofresse algumas situações na adolescência e até na vida adulta mesmo, que eu não conseguisse me posicionar. E hoje eu vejo a diferença desse antes e depois comigo hoje, que é porque hoje eu me fortaleci e entendi as coisas ao me livrar dessa culpa. Porque naquela época eu sempre tive, assim, um espírito mais rebelde de responder as coisas que eu achava errado e ser mais questionadora e tal. Só que nesse lugar eu não conseguia ter esse lado da minha personalidade porque eu tinha uma culpa, assim, enraizada em mim, como se eu não tivesse direito de me posicionar, o direito de falar qualquer coisa nesse sentido, porque em algum lugar a culpa era minha. E isso foi uma coisa que eu me livrei completamente a partir do momento que eu comecei esse processo de culpa, porque hoje, assim, se precisar ser a chata do rolê, por não deixar as coisas passarem, por falar as coisas, principalmente a respeito de quando eu vejo alguma coisa de injustiça contra uma mulher, pode ser eu, pode ser outra mulher, eu tento sempre fazer alguma coisa. Às vezes não dá pra fazer, porque quando envolve outras pessoas, outras vítimas, às vezes não é a hora da vítima, a própria vítima não tá preparada pra aquilo ainda, então existe um cuidado, porque senão você acaba fazendo aquilo que eu falei anteriormente, de expor ou forçar uma barra com a pessoa e que ela não tá preparada ali pra expor aquilo, pra lutar contra aquilo, pra falar sobre o que aconteceu, pra se posicionar, e aí você acaba fazendo com que ela sofra um outro tipo de violência também. Assim, tem vezes, lugares e formas, né, que a gente vai entendendo como fazer, mas hoje o posicionamento, assim, é completamente outro, assim, é como se eu até me sentisse ser outra pessoa, bem diferente do que eu era, por exemplo, com os meus 25 anos, né, na minha adolescência, assim, e linkando com isso a parte da forma como eu me enxergava e como eu me enxergo hoje. Muito entrando nesse lugar de cura mesmo, de ressignificar as coisas, assim. Eu me sentia uma pessoa, uma adolescente, depois uma mulher, completamente quebrada, assim, como se eu estivesse quebrada em muitos e muitos e muitos pedaços e não pudesse ter formas, assim, de achar todos esses cacos que tinham que ser recolocados ali. Não tinha como, era como se eu sentisse que eu fosse ser aquilo, assim, quebrada pro resto da vida. Eu não acreditava que eu ia ter um relacionamento saudável. Eu não acreditava que eu ia viver, assim, com paz de espírito, sabe? Eu não acreditava que a minha realidade, de modo geral, iria mudar, né? Isso, inclusive, eu falo pouco, mas isso influenciava muito na minha carreira do circo. Falando bem abertamente pra vocês, assim, tem muitas coisas que eu não fiz pela minha carreira, assim, durante as apresentações, durante as questões de turnê, por muita questão de ou insegurança, por essa forma que você se enxerga, ou até por estar gastando muita energia nesses traumas, nessas coisas que doíam, nessas confusões da vida onde eu tava quebrada. Isso gasta uma energia, né? Além de todo o contexto de sobrevivência normal da vida e de não ter vindo de uma família que não tinha dinheiro, que era pobre, e de ter se virado muito e não poder contar com essa parte de outros lados e ser artista, ter uma vida financeira instável. E eu tinha que dar um jeito em muita coisa ao mesmo tempo, sempre muito sobrecarregada no modo de sobrevivência desde muito criança. E não conseguia, às vezes, colocar energia em outras partes, em outros lugares da minha carreira, né? Como, sei lá, fazer um trabalho num navio e tal. Essas coisas eu também não me sentia segura, porque eu fiquei com várias questões de crise de pânico, de ansiedade, de claustrofobia. Então, tem algumas coisas, algumas situações, assim, que eu me sinto muito insegura em fazer, porque eu sei que vai ser um processo ali mental muito grande, que às vezes eu vou sofrer, que às vezes não vai dar certo pra mim. Então, eu nem arriscava, sabe? Eu nem tentava, porque eu sabia que eu não tava bem pra enfrentar aquilo. Então, eu deixava pra lá. Eu poderia ter vivido e ter alcançado e ter feito muito mais coisa, ter me arriscado muito mais em várias coisas, em vários trabalhos, em várias turnês fora do Brasil. Se eu não tivesse essas coisas e eu sei completamente
completamente que essas coisas vieram da minha história de abuso, da merda toda que eu passei na infância e na adolescência. Agora, falando aqui das relações, dessa parte de se sentir sempre quebrada e tal, eu tive alguns relacionamentos aí ao longo da vida de namoro, assim, mais sério mesmo. E às vezes já é complicado ter um relacionamento saudável com um homem, né? Por nada não, tá, homens, mas é uma realidade por várias questões, né, que eu não preciso nem mencionar aqui, eu acho. Então, já tem ali muitos poréns. E aí, quando você ainda foi uma vítima de abuso, não sei o que, eu acho que existem ainda mais poréns, assim. A não ser que você dê muita sorte de não ficar com nenhum tipo de repetição de padrão, sei lá, da sua mãe, ou repetição de padrão ali que vem do abuso e tal. E você consiga quebrar logo isso de cara, quebrar esse padrão completamente, esse ciclo de violência logo assim, pá, na cara, já dá muita sorte, já ficar com um cara muito maneiro logo assim. O que eu mais vejo são mulheres que, mesmo não sendo algo tão drástico como às vezes aconteceu com a gente ou com a nossa mãe lá na infância, ainda assim são relacionamentos de alguma forma conturbado, tóxicos, sem respeito. Então, dentro dos relacionamentos eu tinha muito um padrão de vingança, de me vingar, assim, porque eu tinha feito uma super promessa pra mim mesma quando eu tinha 15 anos, quando meu padrasto tava super agressivo, batendo as coisas, agredindo e tal, e eu já vivi aquilo desde a minha infância. Eu olhei aquilo ali e falei, eu nunca vou repetir esse padrão da minha mãe, tipo, homem nenhum vai me fazer de trouxa, nunca. E aquilo foi muito forte, que eu consigo sentir a força daquela promessa agora aqui, enquanto eu tô falando pra vocês. Só que ok, pode ser que nenhum homem tenha me feito de trouxa, não sei o que. Só que ao invés, né, aí linkado com aquele posicionamento que eu falei lá antes, em vez de ser uma coisa assim, cara, não aceito o desrespeito, não aceito isso aqui de jeito nenhum e tá aí, pá, encerrar um negócio, existia uma coisa meio competitiva, assim, em relação à vingança mesmo. Aí eu tá ali, ok, vi que a pessoa fez isso, eu ia lá, antes de qualquer coisa eu já sabia que ia caminhar pro fim, que já não tinha mais como, não sei o que, mas antes de tudo eu ia lá e me vingava. Isso eu tô falando que é o certo a se fazer? Não, não é o certo, e na época eu já sabia disso, mas só que eu me sentia muito quebrada e muito aleatória nos meus padrões, das minhas emoções, pra mudar isso de alguma forma. Tive que fazer várias reformas, digamos assim, antes disso, pra mudar esse padrão, pra mudar essa questão nos relacionamentos. O mais sensato e o mais sábio a se fazer é sempre você ir lá e terminar o relacionamento antes, não se igualar ao que a outra pessoa fez, né? Não se rebaixar o nível ali daquilo que tá acontecendo ali. Então, assim, dá pra perceber que são coisas que uma se encaixa na outra, se você parar pra pensar, né? O posicionamento casa com a questão do relacionamento, com a questão do se posicionar para falar sobre a sua história. A questão da culpa e da vergonha, quando você se livra da culpa e da vergonha, você percebe que você não precisa mais estar ali naquele relacionamento, que você não precisa basear o seu poder, o seu corpo, na sua beleza, no seu sexo. E uma coisa que mudou muito, 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 muito mesmo foi esse olhar, né, de como eu me via a respeito do meu valor através da beleza, através do corpo, em como eu acabava girando as relações, dando valor aos relacionamentos através da parte do lado sexual do relacionamento. Como se aquilo fosse ali a química primordial para aquilo ali ser excepcional e aquilo ali dar certo. Quando, na verdade, faltava muito em todos os outros lugares da relação. Mas, porque eu aprendi que o que valia, o valor que eu tinha, a forma que eu entendia como receber amor, receber atenção, era muito através desse lugar da beleza, desse lugar do sexo e tal. E pra quebrar isso, assim, foi uma coisa muito, muito libertadora. Porque você começa a parar de hipervalorizar lugares problemáticos, questões problemáticas que estão rondando ali a sua vida. E eu sei que como ali mulher dentro dessa sociedade, a gente já tem uma questão de que pra, assim, até inconscientemente com a gente mesmo, pra gente se sentir às vezes bonita,
bonita, pra gente se sentir valorizada e não sei o que. É uma coisa muito que vai pelo corpo, pela estética, pela magreza, por você tá ali com, sei lá, o não sei o que da moda no seu corpo. Pode ser qualquer coisa, tipo o preenchimento labial, sei lá, uma coisa assim aleatória que eu tô dizendo aqui. Mas a gente é muito bombardeada com a questão da estética, do corpo e não sei o que, da beleza e tal. E que eu entendia muito que o meu valor era muito em cima disso, porque eu cresci também ouvindo que eu era muito bonita, que eu tinha que ser modelo e não sei o que, quando eu era criança eu ficava ouvindo isso. E isso fica, sabe? Porque ali só elogiavam isso, assim. Quando eu ia fazer outra coisa, por exemplo, eu andava de skate, eu era patrocinada e, tipo, ninguém me elogiou nunca sobre isso. Caramba, você é uma menina que tá aí inserida com um monte de menino fazendo uma coisa assim que quase ninguém faz, quase nenhuma menina, né, faz e tal. Nossa, que legal. Não, era só esculacho, meu filho. A respeito de outras habilidades, outras coisas que eu tinha. Até escrever mesmo. Ah, fica o dia inteiro escrevendo, sozinha, trancada. Tá escrevendo o quê? Não sei o quê. Mas a minha beleza era super, hiper valorizada. Então, aquilo fica, gente. Fica. Por mais que você queira ver outras coisas, ver outras qualidades ali, o que fica é o que as pessoas estão ali valorizando e buzinando no seu ouvido. Então, sair desse lugar do tipo, zero sedução, zero me autoafirmar assim, bonita, gostosa, e ter que mostrar que eu sou isso e aquilo. Não que eu mostrasse antes, né? Porque eu nunca gostei de ficar expondo corpo. Eu sempre fui meio maloqueira do skate, né? Então, eu não tinha esse lugar. Mas eu tinha ali o meu padrão de beleza, minha beleza valorizada dentro do meu grupinho ali, dentro do meu rolê. Quando eu tava ali mais roqueira, quando eu tava mais skatista, pode ser um jeito ali mais alternativo e tal, né? Não exatamente um padrão de beleza ali mais normal ali, mas eu tava dentro de um padrão, mas dentro de uma cena meio alternativa, sei lá, podemos dizer assim, onde eu sempre tava me achando muito bonita. E isso é muito louco também, porque é uma coisa que, embora, né, a gente fala de autoestima, aí a gente pensa, embora tenha toda uma questão, beleza, bonita, não sei o que, autoestima ótima. Mas por outro lado, eu vejo hoje que a minha autoestima não era boa. Tipo, a beleza, o negócio da aparência, ela só camuflava, na verdade, todas as outras coisas que estavam ali por trás. Porque se a autoestima fosse ok, fosse boa, eu teria agido de outras formas quando eu passei por situações super difíceis, até de abuso mesmo, estupro, depois na vida adulta. Então, assim, a autoestima não era boa, sabe? O posicionamento e essa questão da forma como eu me enxergava precisava mudar. E com certeza foi, assim, uma divisão de águas. Eu não me sinto nem a mesma pessoa. Hoje, quando eu penso no abuso, quando eu penso nas cenas, nas lembranças que eu tenho, assim, uma coisa muito louca que parecia que eu nunca ia chegar nesse lugar, assim. Quando eu tava sofrendo muito, que eu tava na merda. Um dia eu vou contar pra vocês mais dessa fase, vou colocar no meu livro, que eu tava muito, muito, muito na merda mesmo. Eu jamais imaginei que hoje eu ia chegar aqui e ia lembrar de tudo como se fosse até uma vida passada, entendeu? É um lugar que você acha que você não vai chegar, sabe? Igual, vou fazer uma comparação bem idiota aqui, mas é real também. Quando você tá muito longe de zerar o middle split, tá muito difícil e você parece que você nunca vai parar de sofrer pra zerar o middle split e um dia ele vai e abre e negativa e não sei o que, e você não sente mais desconforto nenhum naquilo, só de vez em quando, incômodo ali no quadril, fazendo uma analogia bem besta, mas é muito assim, esse lugar. Eu não me via nesse lugar de fala e nesse lugar de clareza como eu tô aqui hoje. Se eu tivesse gravando um vídeo pra falar desse processo, assim, há 5 anos atrás, com certeza esse vídeo seria muito diferente, seria em um outro tom, seria em um lugar, assim, mas ainda de dor, sabe? São muitas fases. Eu tô curada completamente? Cara, não sei se isso existe, entendeu? Existem várias coisas ainda, várias sequelas, assim, como a própria claustrofobia, que ficam, sabe? E que a gente vai aos poucos melhorando, vai identificando. Não são coisas grosseiras, sabe? Como tinha muitas coisas grosseiras e pesadas influenciando no meu dia a dia, influenciando na minha carreira, nas minhas relações e tal. Não tem
tanto isso, uma coisa tão grossa nesse sentido, assim, essa camada grossa. Mas existem pequenas coisas, pequenas dificuldades do dia a dia, assim, que não tem mais ali gatilhos e não sei o quê. Mas existem outras coisas, como, por exemplo, ficar muito incomodada quando alguém rejeita o assunto o abuso, quando alguém não quer ver que as crianças estão passando por isso e tal. Eu, por saber como é isso na pele e ter uma empatia muito grande com as crianças e pensar, porra, tá acontecendo isso com as crianças, tipo, coitada dessa criança, o que vai ser dessa criança, não sei o que. Eu fico extremamente incomodada com essa rejeição da sociedade em si sobre o assunto. Então, hoje são outras coisas que me incomodam, mas que me irritam, que fazem eu ter raiva, que fazem eu ter problema no estômago, de tanta raiva que eu passo. Mas hoje eu tô passando menos raiva, tá, gente? Mas, ainda assim, né, são coisas bem mais tranquilas do que tudo que já passou. Se eu pudesse, assim, resumir pra finalizar esse vídeo, seria que vale muito a pena. Tipo, é muito doloroso e sofrido você olhar pra suas feridas, assim, você olhar que às vezes ela não tá tão cicatrizada como você achou. Olhar ali todas as questões que estão em volta do acontecimento em si, né? Todas as coisas que vieram dali, coisas às vezes que você tá engasgada aí na vida. Olhar pra isso, dar vários passos pra frente, vários pra trás, tentando mudar isso, tentando entender isso, gasta muita energia mesmo, gente. Como eu falei do negócio do trabalho, gasta muita energia. Mas a paz interior, assim, se eu pudesse falar alguma coisa pra vocês, eu diria que vale a pena você enfrentar no seu tempo, do seu jeito, que só você sabe de você, então só você sabe do seu tempo, do seu jeito, da forma que vai acontecer na sua vida de acordo com a sua história, porque nenhuma história é igual. Mas você entrar ali, pelo menos falar pra sua cabeça ali, sabe, que é possível e que se você tá incomodada, se você tá sentindo que tem coisa pra mexer, se você tá sentindo que tem coisa ali que precisa limpar, sabe, você fazer esse autoenfrentamento. Porque depois, a paz de espírito que a gente sente é a paz que a gente merece, que foi tirado da gente lá atrás, que foi arrancado quando arrancaram a nossa inocência. E que eu queria muito, muito mesmo que as pessoas parassem de falar que, que você vai ficar muito lascado o resto da vida e não sei o que, e você parasse de acreditar nisso e que você não deixasse as pessoas colocar essas palavras, essa energia, esse lugar em cima de você, que por mais que tenha sido uma sobrevivente de algo tão horrendo que é o abuso e o estupro infantil, ainda assim você não precisa ter marcas horrendas, você não precisa ter um pesar absurdo, uma mágoa absurda que vai te corroer, que vai te adoecer de várias formas, física, mentalmente. Então, não, é tipo você entrar nesse posicionamento de você olhar e falar, não, eu não aceito isso aqui. Essa verdade aqui que estão me dando, depois de tudo que eu sofri, de tudo que eu passei, eu ainda vou ter que me conformar com isso aqui? Não se conforme com menos. Não se conforme com pouco só porque você passou por uma situação assim. Não se conforme. É solitário? É difícil. Você vai chorar muito, mas também vai ser muito libertador. Muito libertador. E essa é a mensagem, a reflexão, tudo que eu posso de melhor compartilhar com vocês sobre a minha história, sobre o meu processo de todos esses anos. Espero que chegue na pessoa certa, na hora certa, pra quem tiver e estiver precisando ouvir isso. É isso, gente. Muito obrigada por assistir ou ouvir até aqui tudo isso. E um beijo, até a próxima. E bora se curar, porque a gente merece.